Fala pessoal, beleza? Eu vou trazer para vocês um artigo novo que fala sobre a construção e validação das competências numa escala de competência socioemocional no Brasil. Né? Então, foi construída, trouxe as referências que eu já trouxe um pouco para vocês nos vídeos anteriores e concretizou na realidade do Brasil. Por quê? Muitas das vezes a tradução, né, a parte de tradução mesmo de escalas de outros países, às vezes mesmo com a adaptação cultural em relação à escrita daquele instrumento, acaba que às vezes não se encaixa muito bem na realidade do perfil cultural, né? Ainda mais pensando em competências socioemocionais, né? Claro que existe um conceito e que não existe um conceito para cada país ou para cada cultura, mas a forma de mensurar talvez faça mais sentido dentro da cultura, que tem questões que talvez naquele país faça mais sentido fazer para analisar as competências emocionais daquele país, daquela cultura, daquela região, e já em outros locais talvez aquelas perguntas não consigam ter uma sensibilidade tão boa como outras que podem ter. Então, a visão que o artigo trouxe em relação à construção de outra escala para avaliar a competência socioemocional foi mais ou menos por esse caminho. Então, é um artigo de 2019, recentemente, estamos em 2022, feito por Macedo da Silva, lá da Paraíba, e foi feito com servidores do INSS. Né? Então, é uma escala validada em servidores públicos, então talvez faça sentido até os próximos governos. Seria muito interessante se tivesse uma avaliação dos servidores públicos, onde a gente tem pelo menos eu, William, né, tem uma crença voltada onde há um certo desleixo, talvez, uma certa falta de motivação, falta de inteligência emocional por parte de vários profissionais que a gente conhece. Claro, existem ressalvas até no mundo da nutrição, né? Tem nutricionistas bons e outros que não são tão bons, para não falar outra coisa. E assim, acredito que no serviço público também tem, mas existe esse imaginário de que a coisa não funciona, né? Não desenvolve lá dentro. Mas beleza. Entrando no artigo, vou trazer um pouco do panorama do artigo inteiro. Então, assim, desde a introdução, a construção das ideias, até a questão da finalização e da parte mais voltada do instrumento, não analisar resultado, que eu acho que não faz muito sentido na proposta do vídeo do estudo, né? Então, ele traz essa questão, né, lá do Salovey e Mayer, em 1990, que construíram, né, esse conceito, né, cunharam esse conceito da inteligência emocional. E eu trouxe para vocês também o vídeo do Goleman, que ele já trouxe uma adaptação onde ele já fala das competências socioemocionais, né? Ele categorizou naqueles 5 blocos que eu trouxe para vocês. Mas, dito isso, é interessante a gente perceber que existe duas linhas teóricas quando a gente pode pensar em inteligência emocional. Tem a do Salovey e Mayer, que ele traz muito essa questão de que inteligência emocional é a percepção, o uso, a compreensão e a gestão das emoções em si e nos outros. E aí, como a gente pôde ver quando eu trouxe para vocês em relação ao Goleman, que aí seria já outra linha, ele complementa a teoria do Salovey e Mayer, isso, com a questão das competências sociais, que eu trouxe até para vocês, né? Uma explicação sobre essa parte da competência social e a parte das atitudes, né? As atitudes de inteligência emocional, né? Visto que Maia e Salovey estão muito voltados aos conhecimentos e habilidades que precisam ser desenvolvidas, e aí o Goleman e outros autores também trazem essa questão de atitudes que devem ser feitas que contemplam se a pessoa tem ou não a inteligência emocional, né? E é muito interessante que ele traz um trecho aqui que é descrito por vários autores aqui com referenciados, que pessoas com alto nível de coeficiente de socioemocional apresentam uma imagem adequada de si e dos outros, maior facilidade para regular emoções nos níveis interpessoal e intrapessoal, ó que massa, para manter relacionamentos insatisfatórios e para adotar comportamentos responsáveis em busca do bem-estar pessoal e social. Olha que incrível, né? Faz muito sentido a gente pensar em pessoas com alta competência socioemocional tendo
o melhor rendimento no trabalho, melhores resultados, mais satisfação, e isso girar uma máquina de uma forma muito mais positiva quando a gente pensa em resultados a longo prazo que não seja só em benefício próprio, mas do para quem, né, que você está fazendo esse exercício de trabalho. Então, muito interessante quando a gente pensa na base, né, do porquê a gente desenvolver esse lado nosso pessoal. Tanto satisfação, né, realização pessoal, mas realização do meio onde você está vivendo, né? E aí dentro das escalas, né, como eu trouxe para vocês, né, a inteligência emocional ficou um conceito muito bacana no início, né, quando foi criada lá por Salovey-Meyer, só que ficou um pouco abstrata, né, subjetiva. Como é que eu vou medir isso, né? Qual a melhor forma da gente mensurar essas habilidades, essas atitudes? Como que eu consigo avaliar esse desempenho da pessoa, se ela está progredindo, digamos assim, na inteligência emocional? Como fazer isso, né? Tá, beleza, gerir emoções, mas e aí, como é que eu vou saber se eu estou sabendo gerir emoção ou não? Por número de conflitos, por número de conflitos que eu consigo evitar, por número de conflitos que eu consigo gerenciar durante o conflito, mas aí não era para ter evitado o conflito, entende? Então, criou esses questionamentos na época. Tá, beleza, como é que eu avalio isso, né? Como é que eu mensuro isso? E aí tem duas vertentes principais em relação a essas avaliações, que são os instrumentos de aptidão e os instrumentos de autorrelato. E aí existe prós e contras para cada um, óbvio, né, para tudo na vida. E os autorrelatos tem essa questão de talvez ter uma hipervalorização ou uma supra-avaliação, né, uma avaliação mais baixa do que seria a realidade em relação às respostas. E também tem um parâmetro ali muito bem descrito do que seria bom ou seria ruim, a avaliação da pessoa em si, sobre ela mesma, né? E às vezes a gente muitas das vezes tem uma questão de autoimagem, né, muito distorcida, né? Como se fosse um espelho, você está se olhando para o espelho, só que o espelho está sujo, então você não consegue de fato se analisar de uma forma pura, né, íntegra, digamos assim. E às vezes também por falta de repertório, né, de inteligência emocional para conseguir fazer essa autoavaliação, essa autocrítica, digamos assim, em relação à sua pessoa. E aí os instrumentos de aptidão, justamente, eles trazem um pouco dessa lacuna, que seria outras pessoas que te visualizam, né? Ele é muito utilizado em ambiente de trabalho. O Emsight, ele é um dos mais conhecidos, né? Só que assim, tem mais de 100 itens e também não tem como também balizar certo e errado, porque é uma outra pessoa avaliando. E aí, como é uma questão muito subjetiva da avaliação da pessoa, dessa terceira pessoa, né, que seria o pesquisador, o sujeito, e essa terceira pessoa que está avaliando esse sujeito, como é que a gente vai quantificar o que é bom e o que é ruim? E nisso precisa de bastante tempo, né? Os pesquisadores precisam de bastante tempo para avaliar, pegar todos esses dados, analisar de uma forma e conseguir metrificar isso para ver como é que está a questão da inteligência emocional daquele indivíduo. Então, assim, tem prós e contras em todas as situações, e o que o artigo viu como uma forma de aplicação de grande escala, visto que a ideia é para servidores públicos com essa validação em servidores do INSS, é o do autorrelato, né? Porque a pessoa mesmo preenche, consegue se avaliar, cria um forms da vida, e assim você consegue ter um panorama, acho que pelo menos minimalista ali da situação daquele espaço físico, daquele ambiente de trabalho, e assim você entender qual que seriam os possíveis locais de primeiro ataque, digamos assim, para melhorar, aprimorar a inteligência emocional naquela situação. E aí já entra em outra etapa, que seriam as intervenções para desenvolver essa inteligência emocional. E aí é muito interessante que nessas competências socioemocionais, como eu disse anteriormente, ela já tem essa visualização do que seria as habilidades intrapessoais e as habilidades interpessoais. E aí isso está muito atrelado e solidificado na teoria de Gardner, né? Que é o moço, né? O rapaz que... sou rapaz, né? Mas o cara que criou as múltiplas inteligências. Criou não, né? Mas ele conseguiu organizar, né?
Porque no primeiro momento a gente pensou, né, como já falei para vocês, a inteligência cognitiva sendo o principal fator para o sucesso, para a solução de tudo. Depois começou a ver que a inteligência emocional também faz parte desse tipo de inteligência. E aí ele organizou em vários outros tipos de inteligência que as pessoas podem desenvolver para que saia só do campo cognitivo e a gente consiga ver que existem pessoas, sei lá, na habilidade musical, mas ela não tem tanta habilidade cognitiva. Mas o que seria o cognitivo? E aí começou a desmembrar isso e as pessoas começaram a também ter uma melhor percepção sobre elas. Ah, tem um QI baixo, digamos assim, ou um QI baixo mesmo, mas é para a parte, digamos, acadêmica, né? Para a parte musical eu consigo desenvolver bem. Então Gardner é muito importante nessa avaliação quando a gente pensa nas inteligências, né? Múltiplas inteligências, foi ele que cunhou isso. E aí, nessa proposta, né, de avaliar, agora voltando para as escalas, né? Então eu falei para vocês da questão das escalas de aptidão e de autorrelato. E aí o artigo trouxe essa questão de fazer as avaliações de autorrelato, e aí ele trouxe 5 grandes blocos, né? Semelhante à proposta do Goleman, né? Mas aqui ele nomeou da seguinte maneira o artigo, né? O instrumento que eles estão validando: consciência emocional, regulação emocional, consciência social, autocontrole emocional e criatividade emocional. Então você vê que tem um mix aí de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências sociais que envolve a avaliação desse inventário, né, de repertório de inteligência emocional dos indivíduos que estão sendo avaliados. Então, só fisgando aqui algumas das perguntas que são feitas, né, são 25 pontos. Então, dentro da consciência emocional, um ponto aqui que ele pergunta: entendo como os outros se sentem. E aí a pessoa preenche na escala de 1 a 5, né? Se ela de fato consegue entender ou se ela não consegue entender como os outros sentem. Você vê que é totalmente uma autoavaliação sobre a pessoa, né? Um autorrelato. Então tem esse viés, né? Esse ponto fraco, digamos assim, da metodologia. Mas é uma metodologia e a gente tem que também ver a potencialidade dela de ser em grande escala. Então, da consciência emocional, um dos questionamentos é esse: entenda como os outros sentem. Da regulação emocional adaptam facilmente às situações de mudança, né? Então, houve alguma situação, por exemplo, no ambiente de trabalho onde a gente está sendo validado. Será que eu tenho flexibilidade suficiente ou não? Ou eu sou muito inflexível a mudanças? Qual que é o meu nível de tolerância nesse quesito? Consciência social: coopero quando trabalho em equipe? Eu trabalho bem em equipe ou não, né? Porque somos seres sociais, né? Então essa habilidade é muito importante, que foi contemplada dentro das competências socioemocionais. Dentro do autocontrole emocional: controlo as minhas palavras e ações mesmo sob pressão. Ou seja, será que eu sou impulsivo ou não, né? A impulsividade é uma característica onde a gente consegue ver um baixo repertório socioemocional, onde a gente tem um impulso, né? O impulso é como se fosse uma lente de aumento, e nisso aquela emoção fica muito maior do que talvez deveria ser, né? Naquela situação. E você, né? O impulso, como sendo uma lente de aumento, também aquilo toma uma proporção maior do que talvez deveria, da forma que você conduziu naquele exato momento, entendeu? Talvez não precisaria de tanta intensidade e tanta severidade, talvez, né? Se for raiva, por exemplo, na situação. E criatividade emocional cria oportunidades para experimentar emoções positivas, né? Então, será que nessas situações, né, ruins, ou situações onde você não está confortável, você cria situações onde você vai se sentir bem, né? Porque tem um ponto de vista que é o quê? Tá numa situação ruim, que você não gosta do seu trabalho, do seu chefe, e você só fica reclamando. Você não está desenvolvendo, né? E você não está exercendo esse inventário chamado de criatividade emocional. E aí o que ele traz essa proposta: criar oportunidades para experimentar emoções positivas, né? Então, beleza, não tá legal, não tô gostando. Pronto, já tive essa percepção. Agora, será que eu posso fazer com essa informação? Não tô legal, mas e aí? Eu posso
sair do trabalho para um outro local para conseguir me preencher emocionalmente, visto que no trabalho essa fase que está agora não está ruim, não está boa, na verdade. E aí nisso, isso é um outro tópico, né? Dentro das competências socioemocionais que essa escala está proposta, sendo a criatividade emocional um repertório muito interessante, que é essa parte de colocar a mão na massa, né? Em relação às atitudes que a pessoa tem aos ambientes que talvez não tenha tanto conforto. E aí, para fechar, é interessante de que essa parte das consciência emocional, da criatividade emocional, da regulação emocional, você viu que até o exemplo que eu trouxe agora, existe uma correlação e não existe uma coisa muito blocada, engessada, uma coisa estanque, né? Agora você está fazendo criatividade, agora você está fazendo regulação, agora você está fazendo consciência emocional. Não, acho que tudo funciona de uma forma muito sinérgica. Você no primeiro momento tem que se regular para depois que tem uma criatividade de como sair ou melhorar aquela situação, e nisso você cria uma consciência emocional do que você gosta, do que você não gosta. Então, entende? Tudo isso está muito interrelacionado. E aí é muito difícil. Nessas situações, desses exemplos que trazem dentro da escala, ele é blocado para gerar essa clareza na hora do preenchimento. Mas na hora do dia a dia, é isso que eu quero trazer para vocês. É tudo junto e misturado. Então, a inteligência emocional é as situações que acontecem com a gente e como que a gente vai reagir a elas perante a sociedade, a pessoa talvez que te fechou no trânsito. Você não controla que ela vai te fechar no trânsito, né? Talvez você controle a forma que você vai dirigir, a velocidade que você vai dirigir. Talvez se você ficar muito mais lento na via, isso aumente a probabilidade de acontecer uma batida, uma fechada, ou alguém te buzinar. E aí é uma questão de antevisão, de você prever que talvez a forma que você está agindo possa gerar desdobramentos não desejáveis. Mas, mesmo dirigindo bem ou dirigindo mal, nesse sentido de mais lento ou mais rápido na velocidade da via, vai acontecer situações onde a gente não espera. E aí, como a gente lida com elas? E aí que entra a inteligência emocional para dar esse repertório, né? E dar esse instrumental para a gente lidar com essas situações. Então, essa escala é muito interessante. Você pode preencher. Vou botar aqui na descrição para você dar uma olhada no artigo. E aí, nisso, às vezes você preenche e se avalia. Até você ver aonde que está o ponto que você pode desenvolver. E aí o ponto de como desenvolver isso são várias estratégias, e acredito que a área da psicologia seja a área mais indicada para conseguir fazer essa mudança de estado mental, né? A metanoia, né? Que é a mudança de mentalidade. Beleza? Valeu!